Ah, e aqui faltou amortecedor pantográfico. Aí sim, hein? Manta acústica. E acabamento de plástico aqui na porta traseira. E o mesmo se repete na porta dianteira. Tudo plástico. E aqui um tecido bem no local onde a gente encosta. Ah, essa multimídia podia ser maior, né? Vixe. Step de uso temporário. Bom, podia ser o step normal, né? Fala, meus amigos, tudo bem? E nesse vídeo aqui eu queria falar de alguns pontos que a gente sempre encontra em vídeos, né, de avaliação de carro, né? Queria dar um pouquinho minha opinião referente a isso. Antes de mais nada, não esqueça de deixar um like no vídeo e também se inscrever no nosso canal. Então vamos lá. Bom, para quem gosta de carro e às vezes está procurando carro para comprar, a gente sempre vai assistir vídeo de avaliação, ver o que as pessoas falam, né? Mas eu acredito que tem um ponto ali, pelo menos vou dar minha opinião referente a isso, né? Inclusive vi até falando em um canal, né? Falando dessa mesma coisa, né? Que muita gente às vezes critica algumas coisinhas dos carros, né? Que nem, por exemplo, você pega aqui, né? O Audi mesmo, quando você abriu o capô, ele tinha aquele amortecedor, né? Então você não precisava fazer nenhum esforço ali para levantar o capô do carro. Já nesse caso aqui, ele tem a varetinha, que é a clássica vareta de vários carros que desde sempre a gente conhece, tá? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Quando a gente compra, pelo menos esses carros novos, cara, aí eu faço uma pergunta. Quando que a gente abre esse capô, cara? Às vezes vai abrir pra olhar a água ali, né? Do limpador, né? Mas geralmente os carros mais novos assim, né? Dificilmente alguém vai ficar abrindo, olhando o nível de óleo, né? Tudo bem que nesse carro em si é bom ficar esperto por causa que teve aquele problema com vários carros ali, né, da linha Jeep. Eu não sei se eu cheguei a ver até comentário da Toro de abaixar o nível de óleo referente a esse motor 1.3 turbo, né? Mas de qualquer forma é muito difícil às vezes algumas pessoas abrir realmente o capô, a não ser que seja que o carro tá numa certa quilometragem que depende, que você precisa realmente ficar de olho ali para ver se está tudo ok, né? Como por exemplo, eu pego meus carros antigos, né? Toda vez que eu vou andar eu tenho que abrir o capô, mas isso só realmente quando eu for andar, né? Mas fora isso não é uma coisa tão difícil assim de fazer pra gente colocar a varetinha e realmente verificar o nível de óleo, tá? Então acho que é uma coisa assim que às vezes as pessoas comentam ali, mas não sei que peso que tem, né? Principalmente nos carros mais novos que dificilmente a pessoa abre o capô, tá? Então acho que é uma coisa que, sei lá, se tiver, melhor, mas se não tiver, fazer o quê, né? E eu acho que não tem nada a ver às vezes de a gente comentar que tá pagando caro do carro, que deveria ter, que às vezes, o que eu penso disso aí, né? Primeiramente as montadoras, né, sempre vão visar no lucro, né? Vão visar em redução de custo e tudo mais. E logicamente, tudo que eles encontrar ali pra, às vezes, tirar, pra realmente obter mais lucro, mesmo sabendo que, tipo assim, se tirar aquilo ali, a pessoa vai comprar o carro do mesmo jeito, você pode ter certeza que os caras vão fazer isso. Então, por isso que a gente tem que olhar os carros isoladamente. Então, pega o carro, veja se atende a sua necessidade, veja se o preço está coerente com o que ele te oferece, né? E aí você pega o mesmo preço, vai ver outro carro, né, que talvez dá para você comprar, veja o que o carro também te oferece com o mesmo valor, né? E é assim que vai indo, né? Eu acho que não dá para comparar muita coisa um com o outro, né? Então eu acho que tem coisa ali que eu até, sabe, se a gente levar em consideração, a gente não compra um monte de coisa, né? E você pode ver que tem muito carro ali que você paga caro, que nem eu comentei, não tem um monte de equipamento e vende do mesmo jeito, cara, entendeu? E os caras sabem que vai acontecer isso. Isso que é o detalhe, né? Os caras fazem, falam, se a gente não colocar isso, vai vender do mesmo jeito. E vende, cara. E vende. Então, inclusive, no porta-luva desse carro tem uma coisa ali bem comum que a gente vai encontrar por aí. Muita gente acho que já encontrou. No final do vídeo eu mostro pra vocês. Vocês vão lembrar muito bem desse vídeo que eu tô fazendo, tá? Outro detalhe, essa manta acústica aqui, né? Esse carro aqui, isso aí é uma curiosidade do Jeep que eu vi outro dia, né? O Jeep Sport, ele tem essa manta acústica. Mas cheguei a ver um vídeo que o cara tá numa concessionária, ele abre vários Jeep, né? Tanto o Sport, tanto o Longitude. E o Longitude não tem a manta acústica e no Sport tem. Isso sim, deveria ter uma explicação, né? Por que existe essa diferença, né? Já que num carro tem e no outro não tem, sendo que é a mesma mecânica, né? Então isso eu acho estranho. Agora, teve também um dia que eu assisti um vídeo, né? Que um mecânico comentou, né? Que, por exemplo, essa manta aqui, ela não tem nada a ver muito assim com o barulho do carro que passa pra dentro aqui do interior, né? E que essa parte que vai pro interior tem bastante a ver com essa parte aqui, tá vendo? Isso aqui tem um isolamento aqui, ó. E aí sim, isso aqui acaba isolando o som que vai pro interior do carro, né? Isso um mecânico falou. Se é verdade, já não sei, tá? Então, realmente essa manta aqui, eu acho que
tudo isso aí teria que fazer um teste, principalmente no Jeep, né? Daria para fazer isso, de pegar algum aplicativo aqui do celular e tentar medir o som dele, né, do carro com a manta e sem a manta em movimento ali, para ver se realmente dá uma diferença, né, do som passar para o interior do carro ou não, né? Isso seria uma curiosidade bem interessante para matar aí, né? Porque às vezes, não sei se às vezes essa manta aqui tem a ver com o som que se propaga aqui para fora do carro, né? Que nem a gente vê que esse motorzinho mesmo, ele é um pouquinho barulhento, né? Então, assim, lógico, dentro do carro não me incomoda tanto, mas você de fora do carro, você vê que ele é um pouquinho barulhento. Então, não sei se essa manta em si tem a ver com o som que propaga para fora ou até para dentro. Mas segundo o mecânico falou, que tem muito a ver com o isolamento que tem no painel corta-fogo ali do carro. Outro ponto que vale ressaltar, né? Às vezes a gente vê bastante matéria falando do acabamento, de plástico, né? Eu acho que é assim, cara, sinceramente. Eu lembro o Audi, né, cara, que é um carro de... Vamos falar, aqueles premium que falam, né? Ele sim, ele tinha um acabamento todo macio, né? No carro, tinha couro aqui, mas realmente é um carro que você paga muito caro, né? Hoje, por via das dúvidas, assim, eu acho que o Audi mais barato que deve ter hoje anunciado no Web Motors, eu acho que deve estar na faixa dos seus 230, 240 mil ou até um pouco mais, né? Então, assim, é um carro que realmente você vai pagar caro e, consequentemente, ele vai ter muitas coisas que outros carros não têm, né? E mesmo assim na linha da Jeep, né? Que você pega o Commander, por exemplo, você já vê, tanto o Compass, né? Pegar o top de linha, você já vê que ele tem um acabamento diferenciado, enfim. Então tudo acho que vai depender dos carros que a gente compra. Então não tem como, acho que, comparar um carro com outro, porque vai muito da particularidade de cada carro. Que nem, por exemplo, eu outro dia tava pensando, eu tava assistindo um vídeo, né? O cara fala do Renegade, fala, cara, esse carro é pesado pra caramba, ele pesa mais de 1.400 kg, né? Por quê? Porque esse carro aqui, ele tem a versão 4x4, e então a estrutura dele é feita realmente para um carro 4x4, né? Então você vê que vai ter muito componente ali bem mais resistente, talvez, né? Eu penso assim, né? Então com certeza deve envolver um custo também, né? E se comparar alguns outros carros que às vezes é do mesmo segmento, que às vezes não tem o 4x4, então você pode ver que tem uma construção diferente. Então às vezes os caras podem tirar essa, vamos falar assim, esse peso que tem ali, né, nesse carro aqui, consequentemente vai ter uma redução de material e os caras podem aplicar em alguma outra coisa, num acabamento melhor de uma porta, né, enfim, em qualquer outra coisa ali que a gente às vezes sente falta nesse carro, né? Então, eu acho que assim, por mais que tenha esses acabamentos plásticos assim, acho que é bem sempre interessante a gente ver se realmente eles são bem feitos, se realmente eles não vão apresentar barulho lá na frente, né? Que nem, por exemplo, aqui tem um tecido, né? Ainda bem que não é só plástico, porque tem carro que é tudo plástico, né? Entendeu? Mas que nem eu falo, às vezes o cara não tem plástico aqui, mas ele tem uma outra coisa no outro carro, vamos falar assim, ele tem a porta de plástico, mas tem um outro acessório que em outro carro vai sentir falta, entendeu? Então eu acho que é mais ou menos dessa forma, né? E a mesma coisa aqui na frente, né? Também, tudo plástico, mas só que eu acho que é um acabamento bem interessante, porque que nem eu comentei, eu já cheguei a andar com Jeep, né, com uma certa quilometragem, e realmente ele não apresentava muito barulho interno, por mais que já estava bem rodado, né? E é uma coisa que todo mundo elogia, né? O silêncio que tem esse carro assim, até mesmo depois de você andar bastante com ele. Então, eu acho que isso que é válido, né? Por mais que, pra mim, assim, eu não sinto tanta falta, porque eu vou ficar com o braço aqui, ou vou ficar segurando o volante, né? Ou se eu tiver de passageiro, eu apoiar o braço aqui, não vou apoiar nessa parte. Então, pra mim, isso aqui não tem nada a ver, assim, sabe? Tipo, se tiver, legal, bacana, mas se não tiver, não vou sentir falta alguma. Outro detalhe interessante seria esse step, né, de uso temporário, que muita gente critica, né? Em muitos vídeos que a gente vê, né? Que ele é só até 80 km por hora. Mas agora eu paro e penso, né, cara? Antigamente, né, sempre saía um step do tamanho da roda ali, né? Mas lembrando que antigamente as rodas eram sempre pequenas, né? Era no máximo roda 15 ali, chutando alto. Mas em muito tempo ali era o 14, né? Então, assim, o espaço também, acredito eu, que diminui, né? Aqui em questão do porta-mala, né? De você colocar uma roda 14 e colocar hoje, nem, por exemplo, estamos pegando uma versão de entrada aqui do carro, ele tem roda aro 17, né? Lembro quando eu era moleque, pra você ter roda aro 17, você tinha que desembolsar uma puta grana. Entendeu? Então, assim, ocupa um bom espaço, né? Então, às vezes os caras fazem isso também pra reduzir espaço, né? Pra realmente ter uma capacidade maior de porta-mala, né? E lembrando também que, olha só, essa versão aqui, a Sport, a Longitude, ela vai ter esse step de uso temporário. Mas aquela versão lá, aquela Trailhawk, né? Que é realmente 4x4, que seria uma versão pra você andar
às vezes pegar uma trilha assim, mas coisa de leve, né? Não sei até que ponto o Renegade aguenta. Ele sim, ele vai ter uma roda do tamanho ali, se eu não me engano, da roda aqui de fora, né? Que realmente, se você tiver uma trilha e colocar um uso temporário, depende do que você for fazer, você vai ficar na mão, né? Então realmente eles colocaram nessa versão um step maior, né? Com um pneu maior e tudo mais para você conseguir continuar seu trajeto se você estiver numa trilha. E consequentemente ele não tem aí aquele espaço que você desce aqui, né? Igual esse, né? Que esse aqui tá na parte de cima, né? Essa tampa, mas tem como você descer um pouquinho, né? Já nessa outra versão, devido ao tamanho da roda, do pneu, né? Você não consegue descer o porta-mala. Então realmente eles fizeram isso para suprir a necessidade do carro, né? Então nesse outro aqui, talvez eu vejo pra mim que é uma coisa que adianta, né? Porque tipo, que nem meu Audi. Meu Audi eu lembro que eu coloquei lá, é lógico, ficou horrível, parece um pneu de bicicleta, né? Mas depois eu levei no borracheiro, arrumei e guardava de novo o step, né? Então era assim que funcionava. E eu tava pensando um dia, ainda estamos no lucro, que ainda tem esse step de uso temporário. Eu tava vendo alguns carros que ele não tem step, né? Ele vem um kit de reparo. Aí eu fiquei pensando, e se cortar o pneu, o que você vai fazer? Já pararam para pensar? Não sei se tem alguma solução, aquele kit de reparo. Eu nunca pesquisei para ver. Mas se cortar o pneu, o que você vai fazer? Né? Se estiver numa pista, num lugar escuro, talvez você vai ter que chamar o guincho, né? Pelo menos mesmo sendo de uso temporário, a gente vai conseguir trocar e seguir o trajeto até num lugar seguro, né? Agora, imagina se estiver numa pista, num lugar escuro, com um kit de reparo e o pneu cortado, que você pegou alguma coisa lá que cortou o pneu, uma pedra, sei lá o que pode acontecer, né? Então acho que seria bem mais delicado. A multimídia também, eu já cheguei a ver vídeo falando dessa multimídia aqui, que deveria vir maior, como na versão longitude, né? Mas cara, eu acho que tá de um bom tamanho. Lembrando que o celular aqui, ó, eu tô com esse aqui tudo zoado, ele é bem maior do que minha tela do meu celular, né? Vocês podem ver aqui. E lembrando que às vezes você anda no trânsito, você vê pessoas usando o GPS no suporte, né, cara? A pessoa acaba se virando, eu me viro com esse telefone aqui no GPS, cara, né? Então assim, eu acho que tá no bom tamanho, né, cara? Entendeu? E lembrando que, por exemplo, se você comprar o carro e você não colocar nada aqui de acessório, né? Por exemplo, de passar vídeo aqui, de transmitir vídeo do YouTube, sei lá, alguma coisa, cara, a utilidade disso aqui vai ser boa, cara. O mapa você vai enxergar bem, né? E a estação de rádio, qualquer outra coisa, câmera de ré, tá ótimo. O duro se fosse aquela central multimídia, que eu acho que é dos primeiros modelos, né? Que ele é bem menor. Aí sim, eu iria ficar bem chateado, mas agora, pra essa aqui, pra aquela da versão longitude, né? Dá uma grande diferença, mas estamos falando de um carro que é a versão de entrada, né? Então eu acho que tá de um ótimo tamanho, né? Não posso reclamar, né? É a mesma coisa, eu pego do áudio, eu acho que era quase esse tamanho aqui a tela dele também, uma multimídia. E dava conta do recado, né? Então eu acho que vai muito da sua utilidade, né? Então eu acho que tá de bom tamanho. Mas eu já cheguei a ver vídeo de alguém falando que poderia ser maior. Mas geralmente o pessoal vai fazer isso para realmente ter um atrativo nas outras versões. Imagina se você pega de entrada, já tem a mesma multimídia das outras versões superiores, né? Eu acho que não teria muito sentido, né? Então geralmente eles vão ter que fazer uma coisa assim para realmente dar um diferencial de um carro para o outro. Então sempre acho que os carros têm que serem avaliados individualmente, né? Porque cada carro é um carro e não dá para saber o que se passa em toda a composição dele, né? Então se a gente olha os itens, né? Nem, por exemplo, a gente pega... Eu não sei como que tá os concorrentes do Renegade, mas, por exemplo, pega esse daqui, que é a versão de entrada, ele já tem 6 airbags, que é um puta item legal de segurança, né? Eu não vou lembrar se os outros vão ter já na versão de entrada, mas às vezes se não tiver, né? Por exemplo, em algum outro concorrente dele ali, sei lá, na versão de entrada, aí às vezes ele vai ter uma coisa que o pessoal vai falar, ah, tá vendo, nesse carro aqui tem isso, no Renegade não tem. Mas aí se esse aqui tiver o 6 airbag e o outro não tem, entendeu? E as coisas vão indo. Então acho que a gente tem que realmente avaliar o carro isoladamente. Porque tudo, que nem eu comentei da construção dele, que é um carro pesado, consequentemente tem mais material, né, envolvido ali, a construção dele é diferente, né, pra suportar um 4x4. Então acho que tem que olhar o carro em si, né, o quanto você tá pagando e o que realmente ele tá oferecendo para você, né? É como às vezes eu vejo, já cheguei a ver alguns carros que tipo, às vezes ele tem um preço caro, né? E às vezes tem umas coisinhas que eu olho e falo, cara, podia ter uma coisinha melhor ali, né? Entendeu? Mas pelo preço que a gente olha só no carro ali, sabe? No preço que você tá pagando e realmente o que ele tá te oferecendo ali, né? Mas eu acho que, por isso que muita gente, que os vídeos que eu cheguei a ver do Renegade, eles falam que essa versão de entrada, ela atende muito bem a necessidade pelos equipamentos que tem, né? Tanto airbag, tanto sistema lá de câmera, de faixa, né? Enfim, o que ele oferece assim, né? Farol de full LED, né? Então, por exemplo, tem muitos carros que você paga
às vezes até é mais caro e não tem esse tipo de farol, né? Que é uma puta segurança, eu achei, né? Que tem uma puta claridade legal. Então é isso que eu falo, mas a gente tem que, acho que, avaliar os carros individualmente, né? Porque cada carro tem uma construção diferente, né? E com certeza vai ter custos totalmente diferentes. Então, que nem no porta-luva aqui, eu tenho uma coisa aqui que eu vou te mostrar, que quando vocês pegarem na mão em algum dia aí no supermercado, eles vão sempre lembrar disso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que todo mundo já deve ter comprado, não é a correta, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão lembrar de uma garrafinha de água, né? Que ela... Você compra ela é durinha, né? E aí quando você abre aqui, ela fica totalmente mole. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, os caras conseguiram reduzir o material do plástico, né? Com certeza teve uma economia gigantesca quando você multiplica o custo, né, do plástico aqui, né? O tanto que o cara reduziu de material. Mas se você multiplicar pelo tanto que os caras produzem, né, de embalagem, com certeza deve dar uma quantia de dinheiro significativa, né? E só que assim, ela serve da mesma forma da outra. Você consegue embalar ela em fardo, consegue empilhar, né? Só que daí quando você abre ela, que é realmente na necessidade de você tomar, ela fica mole. E aí você vê que você não consegue empilhar ela, né, depois que você abrir, mas até ela chegar na sua mão, ela consegue passar por todos os processos que a outra passaria. Então, os caras conseguiram com certeza reduzir um custo bem bacana, né, daquela água, né, que é daquele modelo de ficar mole. E esse custo não é passado pra gente, né, cara? Entendeu? Porque deve ser tão pequeno que se passar no bolso nosso, não vai ter uma coisa nada significativa, assim, né? Então, às vezes, os caras conseguem manter até o preço, né? E reduzindo esse valor do produto. E eu acho que a mesma coisa vale para os carros também, né? Porque às vezes quando você pega ali, por exemplo, eu já vi cara falando, podia ser um couro aqui onde você apoia o braço, né? Mas tipo, o cara colocou tecido, mas vai ver quanto custa o tecido, às vezes vai dar uma diferença mínima, mas quando você multiplica pela quantidade de carros que produz, né? Isso aí vira um montante bem grande de dinheiro, né? E o mesmo vale para vários equipamentos que às vezes a gente ouve as pessoas falando, né, que sente falta no carro, né? Então a mesma coisa, que nem outro dia entrei na internet para ver a luzinha de LED da placa, né? Que ela tem que ter um sistema para não dar erro no painel, acho que foi, né? Aí eu falei, nem vou trocar, vou deixar assim mesmo, né? Pra colocar uma luzinha branquinha ali, né? E pra montadora, entendeu? Às vezes é uma coisinha que, tipo assim, a gente olha e fala, é tudo LED, poderia ter. Mas se o cara colocar ali, cara, já dá uma diferença gigante ali, né? Talvez no custo total ali de vários tipos de vários carros sendo montados com esse tipo de luz, né? Então é isso que eu falo. As montadoras vão sempre visar no lucro. Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria falar pra vocês, né? Eu sei que é um vídeo, tem muita gente que vai olhar e falar, não acredito que você tá falando isso, mas tudo que é verdade, cara. É verdade. Porque a gente vê gente criticando um monte de coisa, né, mas às vezes você vai ver, pra um vai ser chato, mas pra outras pessoas vai ser bom, vai ter utilidade, né? É que nem eu falei da multimídia. Às vezes você vai ter gente que vai falar, é pequeno, mas pra mim tá ótimo, pra outras pessoas vai tá bom, pra muita gente, é que nem eu falei, comprando conforme a sua necessidade, não vai ter problema algum, tá? Então é isso, cara. Sempre tem que lembrar que as montadoras sempre vão pensar no lucro, né? Então às vezes tem muita coisa que às vezes poderia ser melhor, mas você pode ter certeza que se colocar ali, vai dar um valor violento ali no preço, na montagem de vários carros, né? E realmente se o cara tirar isso aí, ele vai obter mais lucro e o pessoal vai comprar do mesmo jeito. É mais ou menos assim que deve funcionar, né? Então é isso, gente. Um grande abraço, de bom pra vocês.